Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Você Sabia? Curiosidades da Bíblia. E hoje vamos falar sobre quem foi Judas Iscariotes e se ele merecia ser perdoado por todo o ato cometido. Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão e também foi o discípulo que traiu Jesus. Ele fez parte do grupo dos 12 discípulos que Cristo chamou para segui-lo. Judas é o nome do apóstolo que mais aparece nos evangelhos, perdendo apenas para o nome de Pedro. Ele também é constantemente citado, às vezes apenas como Judas, ou acompanhado com alguma descrição que o diferencia dos demais. Podemos observar que ele é chamado de Judas, que o traía, Judas Iscariotes, filho de Simão, Judas, filho de Simão Iscariotes, ou apenas o traidor. Judas Iscariotes desempenhava um papel de tesoureiro entre os discípulos, porém, durante essa função, ele é chamado de ladrão no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. O texto diz que Judas Iscariotes furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa que era responsável. Durante a oração de Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, a qual ungiu Jesus quebrando um vaso de alabastro que continha um precioso unguento, Judas criticou severamente tal atitude, conseguindo influenciar os demais discípulos em sua crítica. Apesar de Judas Iscariotes alegar que aquele unguento poderia ser vendido e o valor obtido ser distribuído aos pobres, essa não era a sua verdadeira intenção. Logo após esse episódio, podemos ver no Evangelho de Mateus o encontro de Judas com os principais sacerdotes. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas aguardou o momento mais apropriado para trair Jesus. Isso acontece logo após a realização da Santa Ceia. Judas estava na mesa juntamente com Jesus e os outros discípulos. Depois de Jesus ter dado a ele um bocado molhado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer? Fazei-o depressa. Saindo dali, Judas Iscariotes pôs em prática o plano da traição. Já no jardim do Getsêmani, enquanto Jesus orava e conversava com os discípulos, Judas chega com os principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma multidão com espadas e porretes. Judas tinha dado um sinal: aquele a quem eu beijar é esse, pode prender. E assim os soldados o prenderam. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e os escribas. Considerando todas as referências bíblicas em que Judas Iscariotes é mencionado, percebe-se que ele reunia em si a hipocrisia, o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja e a cobiça. Seu caráter duvidoso pode ser muito bem resumido na designação clara e objetiva dada a ele pelo apóstolo João. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. João definiu em poucas palavras como sendo uma pessoa enganadora, mentirosa, ambiciosa e capaz de roubar. Além disso, Judas Iscariotes era uma pessoa maliciosa. Diante da divulgação de Cristo, de que havia entre eles um traidor, Judas Iscariotes foi tão dissimulado a ponto de dizer: Porventura sou eu, Rabi? A morte de Judas é registrada no livro de Mateus e Atos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A história de Judas Iscariotes testifica de como um homem, em sua própria natureza, é plenamente imoral e desumano, favorável a ser instrumento nas mãos do mal. Mas, devido a tudo isso, mesmo assim ele mereceu perdão? E a resposta é sim. Vamos ver o que diz em Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado que merece perdão antes tem de gerar arrependimento. Diferente de Pedro, que se arrependeu de ter negado Cristo, com Judas não ocorreu o mesmo, pois gerou remorso e não arrependimento.
o remorso, o sentimento de culpa e a acusação que fica remoendo o nosso interior, nos acusando do pecado. Judas viveu com Cristo, mas não entendeu. Bom, pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Clica no botão do like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pois assim estará nos ajudando bastante a levar a mensagem para mais pessoas. Não esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.